Você não nasceu para viver no raso. Põe a mão na altura do seu coração e diz assim, eu não nasci para viver no raso. E engraçado, né? Nesta madrugada eu estava meditando nessa palavra. E porque se nós não nascemos para viver no raso, então o que tem nos impedido de viver uma vida de profundidade com Deus? É um ano de profundidade. É um ano, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, filho, é um ano de profundidade. Mas aí eu te pergunto, se eu e você, nós nascemos para viver uma vida no raso, e o que tem então, o que falta em nós para que possamos buscar esta profundidade que Deus quer de cada um de nós? Deus chamou você para viver nas águas profundas. Deus chamou eu, você, nós, para nós não vivermos muito mais além do que uma vida superficial. Abra comigo lá em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, versículo 19, diz assim. Todos acharam? Isaías 43, 19. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler? Diz assim, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e um rio no ermo. Aí eu te pergunto para você, você responde para você mesmo. Será que há poder nascer algo novo de Deus em nós, se vivermos uma vida na superficialidade? Será que pode nascer algo novo de Deus em nós? Porque se eu e você, nós aceitarmos viver uma vida na superficial, com certeza o pecado vai dominar. Se eu e você, nós aceitarmos viver uma vida superficial com Deus, o cansaço, o desânimo, o medo vai predominar e nós não vamos alargar as nossas tendas, nós vamos alargar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, como nós vamos viver algo novo? Se Deus quer preparar algo novo com uma vida no raso. A superfície, para mim, para você, para nós, pode ser até confortável. É confortável viver uma vida no raso. É confortável nós não queremos ler a Bíblia, estudar a Bíblia. É confortável nós não queremos jejuar. É confortável nós não queremos fazer o nosso devocional com Deus. É confortável nós nem queremos mais orar. É confortável nós às vezes não queremos vir no culto. É confortável. Mas eu quero te dizer algo para você, para mim, para nós. O seu crescimento, a sua transformação acontece quando nós decidimos mergulhar na presença de Deus. Não há transformação do homem, da mulher de Deus, se ela não mergulhar em Deus. A transformação acontece quanto mais próximo de Deus estivermos, mais dele vai ser atraído em nós. E quanto mais distante de Deus estivermos, mais do mundo, mais do pecado é atraído em nós. Então, como nós precisamos entender nessa noite, eu quero que isso entre no teu coração. Você não nasceu para viver uma vida de superficialidade. Eu não estou falando aqui de conquista de bens materiais. Eu não estou falando aqui de conquista de um carro, de uma moto, de casas. Não estou falando de conquista, mas eu estou falando de viver uma vida em profundidade com Deus. Uma vida de profundidade onde você descobre aquilo que Deus quer de você. Viver no raso é se contentar com uma vida sem propósito. Viver no raso é se contentar com uma vida sem chamado. Viver no raso é se contentar com uma vida sem profundidade espiritual. É se viver no raso, é viver uma vida sem experimentar o que Deus realmente tem para você. Se você aceitar viver no raso, você não vai experimentar aquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, é necessário cavar.
Eu falo que cavar no mundo espiritual. É necessário nós desejarmos cavar. Viver no raso, você não vai viver uma vida sem um propósito que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus diz, na continuação do versículo, mas Deus diz, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Ei, uma vida em abundância, eu não falo com você, é louvável, você vai conquistar muitas coisas neste mundo, em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor. Mas de que adianta você conquistar muitas coisas neste mundo e a sua vida com Deus estiver no raso? Entenda, deseja, anseia, este ano de 2025 para o resto da tua vida até que o Senhor venha, profundidade com Ele. Por favor. A Bíblia diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Satanás está 24 horas ao derredor tentando roubar a tua fé. Satanás está 24 horas ao derredor tentando roubar o teu chamado. Satanás está 24 horas tentando roubar o teu ministério. 24 horas está do teu ladinho, soprando desânimo, soprando falta de compromisso, soprando compromisso lá fora, mas falta de deixar o compromisso de Deus de lado. Satanás está 24 horas dizendo para você, deixa para amanhã, deixa para amanhã. 24 horas ele está soprando em nossas vidas para vivermos. Sabe por que ele quer? Que nós não saqueamos o inferno. Porque uma vida de profundidade, você saqueia o inferno. E começa a saquear até os seus da sua casa. Você traz para a presença de Deus quando você tem uma vida de profundidade. Porque quando você tem uma vida de profundidade, até os da sua casa te respeitam. Porque ele vai olhar não apenas uma pessoa humana, uma pessoa carnal, mas vai conhecer uma vida de uma pessoa espiritual onde nunca viu. Então é necessário na tua casa, aos seus pessoas, aos seus familiares, ver que você é diferente. Não é diferente porque você começou a namorar, não é diferente porque você começou a vir na igreja, não é diferente porque você agora tem uma religião, não. É diferente porque você anseia por uma vida de profundidade. E se você anseia uma vida de profundidade, o pecado pode até bater. Mas se você tiver profundidade com Deus, você não abre a porta para ele não fazer um estrago no teu ministério. Para ele não fazer um estrago na tua vida para com Deus. Então entenda, Satanás está 24 horas. Mas Satanás, ele não tem forças o suficiente para impedir de você ter uma vida de profundidade. Não, ele não tem força suficiente. Sabe quem tem força suficiente para impedir você de ter uma vida de profundidade? Não é Satanás. Aponta o dedo indicador aí para você. É você mesmo. É eu, é você, somos nós que impede de nós termos uma vida de profundidade. Somos nós os nossos piores inimigos. Somos nós os piores sabotadores de profundidade com Deus. Ei! Para de sabotar a tua vida com Deus. Para de sabotar aquilo que Deus quer contigo. Em nome de Jesus, não seja um sabotador dos sonhos dos céus para com a tua vida. Não seja um sabotador daquilo que o céu já desenhou e já escreveu para acontecer na tua vida. Não sabota. Não sabota, por favor. Deus te chama para ir mais fundo. Deus te chama para você confiar nele. Deus te chama para viver uma plenitude nele. Anseia isso nessa noite. Viver uma plenitude nele. A Bíblia fala. E tem mais. Viver uma plenitude nele não é visitar a igreja A, visitar a igreja B, visitar ministério A, ministério B. Não! A vivência de plenitude com Deus não está em ministério, não está em igreja, não! A plenitude com Deus está no seu dia a dia, na sua semana de segunda a domingo. É ali que você vai encher na sua plenitude com Deus. E Ele te chama para viver essa plenitude. A Bíblia fala, em Ezequiel, capítulo 47, versículo 3, você deve conhecer a história, você deve conhecer. A Bíblia fala que o Senhor levou Ezequiel para andar ao rio,
E a Bíblia fala que as águas bateram ao tornozelo. A Bíblia fala que as águas bateram ao joelho. A Bíblia fala que as águas bateram até o lombar. E a Bíblia fala que as águas chegou a afundar Ezequiel. Eu te pergunto nessa noite, você responde para você que está me assistindo e para você que está aqui. Aonde as águas de Deus estão batendo em você? Aonde as águas de Deus estão batendo em você? As águas estão batendo no tornozelo, mas eu te pergunto, quanto tempo você tem de crente? E por que as águas ainda estão no tornozelo? Por que as águas ainda estão na lombar? Ei, mergulha. Mergulha mais profundo. Águas mais profundas representam lugar de cura. Águas mais profundas representam lugar de transformação. Águas mais profundas representam lugar de alinhamento. Águas mais profundas representam lugar de propósito de Deus para a sua vida. É nas águas profundas que eu, que você, que nós descobrimos 3 coisas que o Espírito Santo foi muito forte no meu coração. É nas águas profundas que você realmente é além das feridas e dos rótulos que a vida te colocou. É nas águas profundas que nós conhecemos a nossa identidade. É nas águas profundas. Eu tenho conversado com a pastora ontem mesmo, eu estava conversando, ficamos aqui sozinhos nas 9 horas. Estava só eu e ela. Eu conversei, gata, eu não aprendi ser mão aberta. Eu apanhei tanto, querer segurar quem não é para segurar. Então esse ano eu aprendi a estar com as mãos abertas. A única coisa que eu quero segurar é o que vem dos céus. É o que vem dos céus. Então eu te pergunto nessa noite, quando nós entramos nas águas profundas, ali nós temos a nossa verdadeira identidade. Quando nós entramos nas águas profundas, nós conhecemos quem realmente a Bíblia diz quem somos. E a Bíblia diz que você nasceu para vencer. A Bíblia diz que você nasceu para dar certo. A Bíblia diz que você e sua casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que você vai brotar, você vai frutificar. É a Bíblia que diz. Ei, a Bíblia diz. Então, quando nós entramos em água profundidade, nós somos curados dos nossos rótulos. Nós somos curados daquilo que foi falado da sua infância. Talvez na sua infância falaram que você não ia dar certo. Talvez na sua infância falaram que você não ia jamais ser feliz. Talvez na sua infância falaram que você não quer ter um casamento, que você ia ser feliz. Talvez na sua infância falaram que você ia ser um drogado. Talvez falaram que você ia se prostituir. Não! Na profundidade, nós conhecemos em Deus que nós somos filho. Nós não somos bastardo. Você é filho, você é herdeiro da herança de Deus. Então, quando nós temos algo na profundidade, quando nós temos profundidade com Deus, nem a tristeza mais tem domínio sobre as nossas vidas, porque a Bíblia fala que quando vier a tristeza, na profundidade em Deus, a tristeza solta de alegria. E por que então nós nos entregamos na tristeza? Por que então nós nos entregamos no medo? Sabe por quê? Porque você anda sabotando você mesmo. Na profundidade você descobre a sua identidade. Na profundidade você descobre aquilo que você foi chamado para fazer. Na sua identidade, quando você tem profundidade, você tenta fazer por excelência para Ele e não para a denominação. Segundo tópico que eu aprendo quando temos profundidade com Deus. O seu passado não define o seu futuro. E Deus usa as suas dores para manifestar o propósito dele. Talvez o seu passado foi um passado de dor. Talvez o seu passado, talvez você se lembrar nele hoje, do seu passado, se você trazer a sua memória no seu passado, talvez dói. Sabe por que dói? Porque não veio cura. Porque se você vier te liberar a cura dos céus para a tua vida, quando você lembrar do seu passado, você vai lembrar para glorificar e exaltar o nome do Senhor, por mais doloroso que foi, já passou. E não tem como mais voltar atrás. Mas quando nós temos profundidade com Deus, nós só lembramos do passado para chorar de alegria e lembrar, Deus, obrigado por o Senhor ter me tirado de onde o Senhor me tirou. Obrigado por o Senhor ter me guardado. Ei, no nome de Jesus.
quando temos profundidade, até as suas dores é para manifestar o propósito dele. Terceiro tópico que eu aprendo quando nós temos profundidade com Deus: você não precisa mais viver no piloto automático, tentando apenas sobreviver. Estou sobrevivendo, não. Você vive, porque você entende que você tem um chamado. Quando você decide ir mais fundo com Deus, Ele começa a quebrar padrões. Ele começa a destruir padrões. Ele começa a curar-nos de traumas. Ele começa a curar-nos de traumas antigos. Ele começa a revelar o caminho que Ele preparou para você. Como você quer que Deus revele aquilo que Ele tem para você? Como nós vamos descobrir que Deus revela para aquilo que Ele tem para a igreja Novo Templo, se nós ficarmos aqui num encontro, apenas no encontro, e nós não buscarmos a profundidade nele? Deus tem algo grande e profundo para a igreja Novo Templo, mas para antes de Deus ter algo grande e profundo para a igreja Novo Templo, Ele tem primeiro é com você. É com você. É com você que vai ter profundidade. Mas aí, para ter uma vida de profundidade com Deus, precisa ter coragem. Para ter uma vida de profundidade com Deus, precisa ter entrega. Para ter uma vida de profundidade com Deus, precisa ter renúncia. É o que muitos crentes não querem fazer hoje. Estava conversando com a Raquel hoje, né, ontem, escutando a conversa dela com a pastora à noite. Quantos jovens casaram no oba-oba, né, filha? Mas não tem como, casaram no oba-oba. Mas se tiver uma profundidade com Deus, vamos transformar o casamento que foi de oba-oba. É profundidade com Deus que transforma. É profundidade. É na profundidade. Mas para isso precisa ter coragem. A profundidade vai exigir de mim, vai exigir de você, vai exigir de nós coragem, entrega e renúncia. Será que você que está aqui nessa noite está disposto a pagar? É na profundidade que nós vamos mudar. Perdão, entrou um mosquito quase na minha boca. É na profundidade que nós vamos quebrar algemas dentro da nossa casa. É na profundidade que nós vamos quebrar cárceres que estão nos nossos lares, que estão no meio da nossa família, ou talvez está em você. É na profundidade. Lembra de Paulo e Silas? Não está aqui, mas me trouxe da memória. Paulo e Silas presos, acorrentado, com certeza muito mais pior do que cada um de nós. Eu não sei como se encontra a tua vida, mas eu tenho certeza que Paulo e Silas estavam muito mais pior que nós. Chicoteados, com o corpo sangrando, amarrado às mãos, amarrado às pernas, só com a boca livre. E a boca de quem tem profundidade com Deus, até no meio das dores, até no meio da luta, até no meio de onde está, parece que nada sopra ao seu favor. Não sei se você já viveu momentos assim. Parece que nada vem ao seu favor. Parece que tudo está contra você. Até quando você olha no espelho, até o espelho olha para você e fala: ei, você não nasceu para dar certo. Quando estamos em lutas, não é verdade? E Paulo e Silas não tinham mais nada para fazer, mas de repente eles entenderam: epa, eu sirvo um Deus de profundidade. Paulo e Silas tinham profundidade, porque nós, quando temos profundidade, nós lutamos com as armas certas. Sabe por que talvez você não tenha vencido essas lutas? Porque você está lutando de uma forma errada. Paulo e Silas lutam com a arma certa. Qual é a arma certa? Começa a cantar louvores ao Senhor. E a Bíblia vai dizer então que pá! A prisão se abriu. As correntes rebentaram e Paulo e Silas foram soltos com o terremoto dos céus. Quem tem profundidade causa terremoto aonde passa. Né, Raquel? Ontem a Raquel estava contando. Posso, filha, falar? Uma irmã, uma pessoa do trabalho dela, abraçou ela. Nossa, irmã, você tem fogo. Você tem um fogo diferente. Só que a colega achava que era um fogo do cão. Queria que orasse para desfazer um casamento. Falou: não, irmã, não tem fogo do cão não, meu fogo é de Deus. É assim.
Até o inimigo confunde quando você tem um fogo diferente dos céus. Entenda no nome de Jesus. Você precisa ter coragem para ter profundidade. Não é fácil. Ontem eu fui dormir, era quase umas 9h40. Um calor que só Jesus dá causa. Como tá calor gostoso, né? Misericórdia, eu durmo seco, acordo molhado. Aí eu levantei tudo ensopado, pus a cadeira aqui, a mesinha aqui. Vou fazer propaganda da Ediane. Vim com o meu devocional que eu ganhei de presente. Aí eu falei, será que tá acabando? Aí eu perguntei, gato, será que a bala faz 8? Tá acabando não, tem muita página ainda. Aí sentei e comecei a preparar a palavra hoje. Fui dormir às umas 4h30. Aí antes de dormir, sabe o que aconteceu? Cezinha pegou a Bíblia, fechou o quarto e foi fazer o devocional com Deus. Pedi para você fazer? Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Um exemplo. Fala mais que 1000 palavras. Quer ganhar a sua família? Seja exemplo da tua casa. Deixa eles ver você fazer coisas que você nunca fez. Faça isso. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter entrega. É preciso ter renúncia. E tem mais. Você vai precisar deixar para trás aquilo que te prende na superfície. Quer ver alguns exemplos? Você precisará deixar para trás relações tóxicas que te afastam do propósito. Em nome de Jesus. Se algumas pessoas que você convive estão te atrapalhando você viver uma vida de profundidade, começa a se afastar. Começa a se afastar. Segundo tópico, você precisa ser mágoas e traumas não resolvidos. Impede de você ter uma vida de profundidade. Você precisa curar essas mágoas. Você precisa curar esses traumas que ainda não foram resolvidos. Sabe por quê? Deus não opera no coração cheio de mágoas. Deus não opera no coração cheio de traumas. Em nome de Jesus. Mas sabe aonde vai ser curada essas traumas, essas mágoas? Em profundidade com Deus. Outra coisa que nos impede de ter profundidade com Deus, o medo de se entregar no processo de Deus. Temos medo. Nós não nos entregamos totalmente. Temos medo do processo de Deus. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo, para você que talvez está com medo de se entregar totalmente para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Olha o que a Bíblia diz em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Você não pode ter medo. Ontem conversando com a Raquel, eu estava até conversando com a Raquel, depois que a Raquel foi embora. A Raquel é 30,90. Papa! Não tem medo não. Se tiver que falar, fale. Sem medo. Se Deus mandou falar, fale. Mas precisamos vencer o medo. Ei, você precisa olhar no espelho e vencer este medo que tem impedido você de crescer. Vencer esse medo que tem impedido você viver o propósito que Deus tem para você. Mas sabe como você vai vencer? Profundidade com Deus. Outra coisa que é comum, que tem impedido muitos homens e mulheres de Deus viverem em profundidade, e é uma coisa normal, mas que o tempo pode distanciar, as redes sociais. Está roubando muita gente de tempo de qualidade com Deus. Eu não vou perguntar qual tem sido o seu tempo com Deus. Qual tem sido o seu tempo com Deus? Tem sido menor ou maior do que as redes sociais? Qual tem sido? É para mim mesmo, o Espírito Santo também cobrou. Como tem sido o seu tempo com Deus? Hábito comum, mas tem roubado muitos homens e mulheres de Deus. Profundidade. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, 4. E quando acabou de falar, disse Simão, fazei-te ao mar alto,
lançai a vossa rede para pescar. Sabe por que Pedro teve a maior pesca da sua vida? Porque ele foi no mar alto, ele foi em profundidade, ele lançou a vossa rede para pescar. Foi na obediência da palavra de Jesus que Pedro experimentou a abundância. No nome de Jesus, terá dias, entenda isso. Eu vou falar comigo, acho que é só comigo que acontece isso. Acho que com você não. Mas comigo acontece muito isso. Terá dias, ou na maioria deles, estamos cansados. Terá dias, ou na maioria deles, estamos fadigados. Terá dias, ou na maioria deles, estamos exaustos, parecendo arroz de terceira. Terá dia que será assim. É só comigo que acontece isso, né? Acho que com vocês não. Mas mesmo assim, precisamos desejar ir mais profundo. Pois da mesma forma, quando você confia e avança, Deus transforma o pouco em muito, o caos em propósito, o deserto em testemunho. Sabe este caos que você está enfrentando? Sabe esta luta que você está enfrentando? Deus quer transformar em testemunho. Mas como Ele vai transformar em testemunho? Se você continuar no raso. Deus não é testemunho de rasos. Deus é testemunho de profundidade. Procura grandes homens e mulheres de Deus. Sua vida só começou a glorificar a Deus quando eles saíram do raso e foi para a profundidade com Deus. Águas mais profundas são para quem não se conforma com a superfície. É o lugar de cura, é lugar de força e preparação para viver o chamado de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Não para. Não para. Tu fala do fundo do coração da minha alma. Não para. Não para. Se você parar, você vai fazer falta para a obra de Deus. Se você parar, você vai fazer falta para o ministério, novo tempo. Não pare. Não pare. Talvez você está dizendo, não estou fazendo nada. Não, só de você estar aqui. Você está fazendo algo grande para a obra do Senhor. Mas não para. Se Deus te levantou algo para fazer, faça. Faça. Talvez você fale, não, mas eu não estou em condições. Mas se você não está em pecado, o que então impede você de fazer? Faça. Porque é na nossa fraqueza que somos fortes. É na nossa fraqueza que somos fortes. Sabe por que Deus nos escolheu a mim, escolheu você, escolheu a nós? Porque nós não somos por causa da nossa força. Não por causa da nossa habilidade. Não por causa daquilo que fazemos bem. Não, Ele escolheu porque nós somos totalmente dependentes dEle. E nós sabemos que nós precisamos dEle para poder fazer. Então, por favor, não pare. Não pare. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós é extraordinário. É extraordinário. Se não aconteceu agora, é porque ainda não estamos preparados para receber, mas vai acontecer. Vai acontecer. Você foi criado para viver uma vida abundante. Você foi criado para viver uma vida cheia de significado. Você foi criado para viver uma vida de propósito. Você foi criado para viver uma vida de intimidade com Deus, viu, Enzo? Você foi criado, filho, para viver uma vida de intimidade com Deus. Aquele mesmo desejo de correr atrás de trenzinho, que é normal nessa idade. Sente desejo de correr na palavra de Deus, porque trenzinho não vai te dar nada, mas a palavra de Deus vai te dar tudo. É assim, meu lindo. Assim como tem desejo, gosta muito de jogar bola, gosta de fazer golaço. E é gostoso fazer golaço, né? Vibramos. Quando a gente deve estar ganhando, de goleada, fica tranquilo. Nós vibramos, não vibramos? Agora imagina eu e você, nós fazemos um golaço para Deus. Tem Bíblia em casa? Quer desafiar você, meu lindo? Faz um golaço para Deus essa semana. Vamos fazer um golaço para Ele essa semana. É com profundidade. É com profundidade. É com profundidade. Eu tenho conversado com a Raquel, nós vamos começar um trabalho com os juniores e adolescentes. Eles vão ser os nossos obreiros ali da rua.
Eles vão ser nossos intercessores aqui. Tá fechadinha lá, né? Então, no nome de Jesus, você foi criado para viver uma vida abundante. Você foi criado para viver uma vida cheia de significado, propósito, intimidade com Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. Deus não quer que você viva uma vida de apenas de ok. Não. Ele te chamou para viver o extraordinário. Ei, tem um extraordinário de Deus para você conquistar. Sabe, da sua idade, havia um menino que chamou Deus, deu o nome dele 3 vezes. 3 vezes. Na 4ª vez ele ouviu e nunca mais deixou de ouvir. E depois você me traz para mim o nome desse menino. É a sua tarefa de casa. Chamou 3 vezes. Deus te chama, lindo. Deus tem algo lindo contigo. Do coração eu te falo. Talvez você não entende, porque você está tão novinho sentado numa igreja. Mas Deus sabe que tem algo lindo para fazer na tua vida. Tenha sede disso. Tenha sede. Tenho clamado a Deus que nós possamos levantar, nós, os mais adultos, possamos levantar os nossos filhos, uma geração de apaixonados pelo Senhor, muito mais que nós. Muito mais que nós. Nós não podemos permitir que aconteceu com as igrejas na Europa, aconteça no Brasil. Mas para que isso não aconteça, nós como pais, temos que fazer os nossos filhos muito mais apaixonados por Jesus que nós. Você precisa ser muito mais apaixonado por Jesus, por esse menino. É ele que vai levar vocês aos propósitos dele. É ele. Ele não pode ser apaixonado por você mais antes de ser por Deus. É ele que vai nos corrigir, ele vai nos direcionar. Entenda isso. Efésios capítulo 6, capítulo 2, versos 10, diz assim: porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para a boa obra, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus tem uma linda obra realizada para realizar em você. E a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Eu li uma frase, faz muito tempo atrás, diz assim, ó, estou em obra. Todo dia estamos em obra. Todos os dias. Pare de se contentar com o raso. Mergulhe nas águas profundas de Deus e você vai ver o milagre acontecer. Creia nisso. Em nome de Jesus. Deus tem mais para você. Basta confiar. Basta dar um passo de fé. Hebreus capítulo 11, versículo número 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador daquele que busca. Vem cá, César. Vou fazer um exemplo aqui para você entender. Faz tempo que eu não te uso, né, meu lindão? Eita, glória, hein? Diz que o primeiro filho é o rascunho, né? O primeiro é a cópia. O segundo é o rascunho. O terceiro é a perfeição, Carol? Não é não, viu, linda? Tô brincando, viu? Vamos entrar aqui. Deixa eu voltar para aqui que eu estou pensando. Nós lemos que Deus se torna galardoador daqueles que buscam. Sucesso é só ficar ali. Sentadinho. Consegue sentar aí? Você fica aqui só sentadinho. Acaba o culto às 8 horas, ficou sentadinho quietinho. Ele vai ganhar algum presente de Deus? No mundo espiritual? Não tem como. Que Deus é galardoador. Galardoador é presenteador daqueles que buscam. Mas eu tenho certeza que nessa madrugada, quando ele fechou a porta do quarto dele, foi buscar a Deus. Deus o presenteou com um presente que talvez ele nem saiba. E assim é conosco. Quando você deixa que fazer para buscar a Deus, fechar a porta do seu quarto,
Fechar a porta do seu quarto não é apenas para falar com ele, é para ouvi-lo, ele falar com você. Quanto tempo faz que você não ouve Deus falar? E se você tem ouvido, você tem obedecido o que ele tem falado? Isto é ter profundidade com Deus. Isto é ter profundidade com Deus, porque Deus dá galardão. Agora, se o César ficar aqui buscando a Deus, busca Deus aí, ajoelhado. No momento de buscar a Deus, com certeza Deus vai dar o galardoador. Não porque ele está... Deus não é um Deus de barganha, não. Deus, ele conhece o nosso coração. E se a intenção dele for buscar Deus de verdade, Deus vai o presenteá-lo. Como ele quer presentear a mim e a você, que está me assistindo, e você que está aqui nessa noite. Ele quer te presentear, porque diz assim, a palavra diz, e Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha o que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Então entenda, se você crê, ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus abençoe, meu lindo. E você não veio aqui nessa noite ver um pastor de 1,80 m, porque nem isso ele tem. 1,5 m tem a pastor, eu tenho um pouquinho mais. Mas você veio buscar a ele. Você veio buscar a ele. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para viver plenamente alinhado com o seu propósito. Entenda, no nome de Jesus, o propósito de Deus nunca é para o nosso benefício, mas é para o benefício dele. Pois a vontade dele sempre será boa, perfeita e agradável, mesmo que para nós não seja. Mas nós só vamos entender isso quando tivermos uma vida de profundidade com Deus. Porque se nós não tivermos uma vida de profundidade com Ele, nós queremos viver o nosso propósito e não o propósito dele. Onde você está vivendo agora? Responda para você mesmo. Onde você está vivendo agora, neste momento? No raso ou nas águas profundas de Deus? Como está a tua vida com Deus? Você está vivendo no raso ou nas águas profundas com Deus? É hora de eu, você, nós deixarmos a zona de conforto e confiar nos planos dele para a sua vida. Creia no nome de Jesus. Quem vai ler para mim, por favor, lá em Isaías, capítulo 55, versos 8? Tem algum microfone aí, Carol? Para nós encerrarmos, já que eu termino a ministração de hoje. Isaías 55, versos 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O pessoal da live escutou direitinho, mas o nosso aqui da igreja não escutou, foi nada. O 8 e o 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que versículo lindo, né? Não é verdade? Como é lindo ler isso, né? Como é lindo e gostoso de ouvir isso. Sabe o Espírito Santo de Deus falou comigo? Se nós não entendermos no nosso espírito que não nascemos para viver no raso, este versículo vai ser apenas lindo de ler, enquanto na verdade o Senhor quer que ele seja lindo de viver. Não é apenas, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que o vosso caminho. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É na profundidade que nós vamos conhecer
o pensamento e o caminho de Deus para as nossas vidas. É na profundidade, amados. É na profundidade. É na profundidade. Mas para viver, precisamos ansiar uma vida de profundidade. Entenda isso. Vou falar para que possa entrar no teu espírito, pelo menos essa última frase. Se não entendermos o nosso espírito, que não nascemos para viver no raso, este versículo que acabamos de ler será apenas lindo de ler, enquanto na verdade o Senhor quer que ele seja lindo de viver. Mas para viver, precisamos ansiar uma vida de profundidade. Que 2025, até o resto da tua vida, você esteja vivendo uma vida de profundidade. A Bíblia diz que Paulo foi decapitado. Paulo poderia fugir. Paulo passou por diversas situações, mas que manteve Paulo firme foi uma vida de profundidade. Que vai manter firme no teu chamado, no teu ministério, é uma vida de profundidade. E tem mais. Entenda uma coisa. O ministério que Deus nos deu é para levantar vidas, onde eu e você e nós fomos esmagados. Então, se você está sendo esmagado, Deus quer te levantar para que você possa levantar pessoas lá na frente. Mas só vamos entender isso com vida de profundidade. Termina aqui. Não tenho mais nada para dizer. A minha pergunta é: como você está? No raso ou em profundidade?